Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Meus amigos, vocês estão lembrados daquela entrevista que o Alexandre Pássaro concedeu lá na Rádio Jovem Pan ao jornalista pilhado? Pois é, houve desdobramentos no Conselho Deliberativo sobre aquela denúncia a qual foi colocada lá na Jovem Pan. E a gente vai falar muito sobre isso. Inacreditável o resultado que a gente vai passar aqui para vocês. A gente vai falar também das contas do Alexandre Campelo, que foram aí reprovadas, e também vamos falar da situação de campo, porque a 35ª rodada aí do Campeonato Brasileiro da Série B tem continuidade hoje com um jogo. Vamos falar aqui sobre as dificuldades do treinador Jorginho para poder escalar a equipe do Vasco da Gama. Elenco limitado, então ele vai ter que improvisar aí, possivelmente, em algumas posições. E a gente vai falar aí também sobre o julgamento decisivo que teremos hoje no STJD, certo? Eu peço a você que não é inscrito aqui no canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje tem mais um jogo. O Operário joga com o Brusque. Já tivemos 2 jogos aí nesta rodada. O Guarani venceu o CRB. O Sampaio Corrêa venceu a Chapecoense. A situação é a seguinte, né? O Vasco da Gama está ali com 55 pontos na 4ª colocação. Em sequência vem o Sampaio Corrêa e o Sport, respectivamente, com 52 pontos. Ou seja, o Vasco tem 3 pontos aí de diferença aí para essas equipes aí. Lembrando que o Sampaio tem um jogo a mais, já jogou nesta rodada. E pensando aí no acesso, o Vasco se prepara aí para o confronto contra o Sport. Impressionante, parece que a torcida do Sport não está acreditando muito que vai vencer o Vasco, não, hein? Só 12 mil ingressos, 3 dias para vender a carga total. Pô, qual foi, torcedor do Sport? Aqui em São Januário, a gente vende aí 20 mil ingressos aí em menos de 24 horas. A diferença é muito grande com relação a peso de torcida, tamanho entre Vasco da Gama e Sport. Mas é o seguinte, o treinador Jorginho vai ter aí problemas para esta partida aí. E possivelmente ele vai ter que improvisar nas 2 laterais. Isso mesmo. Por quê? Na lateral direita, o Léo Matos não terá condições de jogo. O Léo Matos está com um probleminha aí com relação à suspensão. Então, não tem outro substituto, né? Então, a gente pode ter o Miranda lá do lado direito, jogando o Vasco, então, com 3 zagueiros. Só que a gente teve uma novidade aí. O Edmar sentiu a coxa e deve desfalcar o Vasco da Gama. E olha o problema aí. O Paulo Vitor está machucado. O Riquelme está machucado. Então pode ser aí que o Jorginho venha a improvisar nas 2 laterais. Para evitar especulações, a gente vai aguardar o treinamento de hoje para ver como vai ser a postura do treinador Jorginho, quais serão as opções do nosso treinador. Lembrando que hoje tem julgamento aí decisivo no STJD. Vamos torcer para que o Vasco não perca aí mando de campo aí. O Vasco que foi punido aí por conta de objetos jogados, arremessados
em campo aí anteriormente e foi enquadrado novamente lá no jogo do Londrina, devido a uma garrafa d'água. Então, hoje a gente vai ficar aí torcendo para que nada venha acontecer. Julgamento agora na parte da tarde. Bom, com relação à situação aí que eu tinha falado da reunião do Conselho Deliberativo. As contas do Campelo, os senhores sabem, 2019 e 2020 foram aí reprovadas. A de 2018 foi aprovada aí com ressalva, ou seja, ninguém sabe para onde foi o dinheiro do Vasco da Gama. Haverá oficialmente uma abertura de sindicância. O Conselho Deliberativo estipulou aí que seja contratada uma empresa para poder verificar o que aconteceu. Bom, e não para por aí. As contas do Jorge Salgado, que também deveria ser reprovada, foram aprovadas aí. Mas, pais, meus senhores, os senhores estão lembrados aí da situação envolvendo aí aquela denúncia que o Alexandre Pássaro fez ao pilhado lá na Jovem Pan? Pois é, meus amigos, vou colocar aqui o resultado aqui para vocês com relação àquela denúncia. E a gente fica muito triste pelo seguinte, torcedor do Vasco, parece que a impunidade no Vasco não acaba de jeito nenhum. E olha só, vamos colocar aqui para a rapaziada ver, ouçam com atenção. Salgado diz no Conselho Deliberativo que empresa de turismo citada por Pássaro não é ligada a conselheiro do Vasco, né? Então aqui, ó, oficialmente encerrado o caso aí do Pássaro, certo? Vão cobrar aí, a empresa vai continuar cobrando aí 16% aí ao mês aí por fazer a logística das viagens do Vasco da Gama e vai continuar nessa situação toda. Uma vergonha deliberada. Já que, segundo o Salgado, foi apurado aí que não tem conselheiro envolvido, certo? Eu pergunto para o Salgado, por que você, seu frouxo, não processa aí por calúnia, difamação, o Alexandre Pássaro? Será que o Pássaro está mentindo? Canal de YouTube você processa, né, seu frouxo? Então é essa situação. Então é muito feio o que está acontecendo aí no Vasco. Impunidade, roubo, jornalista não vai falar porque já viajou com a delegação do Vasco esse ano em jogo fletado aí, em voo fletado. YouTube não vai falar porque já viajou também aí com a delegação do Vasco. Então tá tudo aí, acabou em pizza. Vergonha. Gente, eu espero do fundo do meu coração que em 2023 a gente possa colocar um presidente lá que cuide do clube associativo. Porque o clube associativo tem a Vasco SAF lá, que é tocada pela 777 Parque, mas o clube associativo está arrebentado. Vergonha, vergonha, vergonha. É, Leve, tu vai ter trabalho. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.